Irmãos, Efésios capítulo 2, verso 8, eu vou ler mais uma vez, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amados irmãos, ontem nós estivemos ali no município de Itapipoca, fomos lá levar a palavra, fomos lá fazer a obra. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, foi uma bênção. Foi uma noite maravilhosa, foi uma noite abençoada. E ontem eu estive com a oportunidade, irmão, de estar trazendo a palavra. E o que eu preguei ontem será a mesma mensagem ministrada essa manhã. No capítulo 2 de Efésios, no verso de número 8, Paulo diz: porque pela graça sois salvos. Eu quero chamar a sua atenção para a palavra graça, contida neste versículo. Pela graça sois salvos. Esta manhã falaremos sobre a graça de Deus, irmãos. Mas a gente poderia aqui fazer uma pergunta: o que é graça? Como assim graça? O que é que significa a palavra graça? Quando nós vemos, irmãos, Mateus capítulo 5, verso 45, Jesus disse que Deus faz nascer o sol sobre maus e bons, e via a chuva sobre justos e injustos. Em Lucas capítulo de número 6, diz que Deus é benigno até para com os ingratos e maus. Em Atos capítulo 14, verso 17, Barnabé e Paulo disseram a mesma coisa quando afirmaram que Deus faz o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, e enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Nós podemos entender aqui, irmãos, que a graça de Deus, ela se manifesta no alimento. Sabe aquele pão com café que você comeu agora de manhã? Ali estava a graça de Deus. A graça de Deus, ela se manifesta no alimento que Deus nos dá, na água que nós bebemos. A graça de Deus, ela se manifesta no ar que respiramos, na roupa que estamos vestindo. A graça de Deus, irmãos, ela está contida no nosso trabalho, com a qual nós levamos o pão a cada dia para nossas casas. Mas, irmãos, a graça a qual nós vamos falar esta manhã não é a graça comum que Deus derrama sobre a vida de cada indivíduo. A graça a qual nós iremos tratar esta manhã à luz da palavra de Deus é o que nós chamamos de graça salvadora. É uma graça especial que Deus, o soberano, Ele derrama sobre a vida dos seus eleitos, dos seus escolhidos. Iremos aprender esta manhã, irmãos, como que funciona a graça, como que funciona a salvação de Deus. E nós vamos sistematizar o que será dito esta manhã em 5 pontos. E o primeiro ponto é o que nós conhecemos teologicamente como depravação total. Ainda em Efésios, capítulo de número 2, esse mesmo capítulo que você está. Vamos para o verso de número 1. Efésios 2:1 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Irmãos, como resultado da queda de Adão, toda a raça humana foi afetada. Todos os descendentes de Adão estão espiritualmente mortos em suas transgressões e pecado. Isso quer dizer que, como resultado da queda do homem em Adão, todas as pessoas são radicalmente depravadas e que a sua depravação afeta todas as áreas de suas vidas. Sim, irmãos, a queda de Adão fez com que o pecado entrasse no mundo. Daí então, cada descendente de Adão, cada ser humano que pisou neste mundo, está, como Paulo disse, mortos em delitos e pecados. Cada cidadão, cada pessoa que nasce com um vírus do pecado em seu DNA. O ser humano, irmãos, ele está depravado, ele é depravado. A queda o transformou em inimigo de Deus. O homem é pecador por natureza, irmãos.
Sempre que eu vou pregar essa mensagem, eu costumo pensar nisso como uma má notícia. Existe uma boa notícia que nós vamos ver daqui a pouco. Cristo morreu para nos salvar, essa é a boa notícia. Mas você precisa entender a má notícia. A má notícia, irmãos, é que o ser humano está distante de Deus, está longe da glória de seu Criador. É filho da ira por natureza. O que o ser humano merece de Deus, irmãos, é juízo, é justiça, por conta de seu pecado. E esta é uma terrível notícia. Eu não quero dizer com isso, irmãos, que o homem, que o ser humano não consegue vez ou outra fazer obras boas, fazer algo de bom, porque ele consegue. Jesus falou que o ser humano, mesmo sendo mau, consegue dar boas dádivas aos seus filhos. O que eu quero dizer esta manhã, à luz da palavra de Deus, irmãos, é que o bem que nós fazemos não tem poder de nos salvar. O livro do profeta Isaías, capítulo de número 64, verso de número 6, diz que as nossas obras são para Deus como trapo de imundície. Romanos capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23 mostra, irmãos, em poucas palavras, como está a humanidade. Destituída, apartada, longe da glória de Deus. Repito, e isto é uma má notícia. E agora? Estaríamos totalmente sem esperança se Deus não tivesse um plano de salvação. E agora, irmãos, o que é que a gente faz? O que é que a gente faz, visto que nós somos pecadores? Deus tinha uma obra, Deus tinha um plano de salvação. Aí nós entramos aqui no segundo ponto, que é a eleição incondicional. Ainda em Efésios, capítulo de número 1, volta uma página. Efésios 1, vamos ler dos versos 4 ao 6, que diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, e para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Irmãos, uma vez que o homem está morto em delitos e pecados, ele é incapaz de iniciar uma resposta salvífica a Deus. À luz disso, o que é que Deus fez? Desde a eternidade passada, misericordiosamente, elegeu um povo específico para a salvação. No verso 4 ele diz que como também nos elegeu nele. No verso 6 ele diz: para louvor e glória de sua graça, pela qual nos tornou agradáveis diante do Pai. No verso 5, e nos predestinou. Alguém poderia fazer a seguinte pergunta: irmão Auricelio, mas essa doutrina da predestinação, ela é de fato bíblica? Será, meu irmão, que de fato Deus elegeu, escolheu, predestinou pessoas? Um dia uma pessoa chegou para mim e disse: irmão Auricelio, mas você está lendo um versículo isolado. Aí é um versículo que fala de eleição, de predestinação. Eu peguei um caderninho, irmãos, e coloquei, anotei todas as passagens bíblicas que falam em que Deus escolheu um povo, em que Deus elegeu. Eu peguei pelo menos 24, 25 versículos, são vários. É porque eu tenho um pouco tempo, mas eu vou ler aqui alguns. Romanos capítulo 16, verso 13, Paulo diz: saudai a Rufo, o eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Efésios capítulo 1, verso 11, nele digo em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Colossenses capítulo 3, verso 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranha em misericórdia e benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Título capítulo 1, verso 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. São vários e vários, irmãos, vários e vários. Mateus 24 diz que no dia em que Jesus vier, ele enviará os seus anjos com um rígido clangor de trombeta, a qual ajuntará os seus escolhidos
Mateus 24 fala isso, Marcos 13, Lucas 21, Romanos capítulo inteiro falando ali da doutrina da eleição. Então, irmão, de fato é uma doutrina bíblica, não só do Novo Testamento, como também do Antigo. Por exemplo, Malaquias capítulo 1, peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amais? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó e me aborreci de Esaú. E quando ele diz que amou Jacó e aborreceu de Esaú, alguém poderia dizer, não, mas aqui está falando de escolha de nações. Sim, irmãos, nações são feitas de indivíduos. Deus é soberano. Eleição e predestinação são incondicionais, elas não dependem da resposta do homem à graça de Deus, porque o homem em seu estado caído é incapaz, irmãos, e não deseja responder favoravelmente à oferta de salvação de Cristo. Mas sempre que essa doutrina é pregada, algumas questões aparecem, algumas perguntas surgem, como por exemplo, irmão Auricélio, se Deus predestinou, por que é que nós devemos pregar o Evangelho? E eu acho até uma pergunta interessante e válida até. Eu mesmo fiz muitas vezes essa pergunta. Quando eu me deparei com a doutrina da predestinação, então não precisa evangelizar. Por que é que eu vou evangelizar? Deus já elegeu mesmo. Deus já predestinou pessoas mesmo. Romanos capítulo 8, verso 30 diz, e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aprendemos neste pequeno versículo, irmãos, que Deus, ele predestina, chama, justifica, santifica e glorifica. A gente fala que Deus, ele é soberano na predestinação. A gente fala que é Deus quem vai glorificar o homem. Mas, irmãos, eu quero dizer para você, à luz da palavra de Deus, que Deus, ele não é soberano somente para predestinar e para glorificar, ele também é soberano para chamar. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21, Paulo diz, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A gente conclui aqui, irmãos, que o Evangelho, ele é a ferramenta de Deus para chamar os eleitos. Por meio do Evangelho, um povo será chamado. Por meio da pregação do Santo Evangelho, Deus chama os seus. Nós vamos ver isso mais na frente. Atos capítulo 18, verso 9. E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te calas, porque eu sou contigo. E ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Paulo poderia dizer para Deus, mas Senhor, para que eu vou pregar o Evangelho? O povo já não é teu. Irmãos, Deus poderia, para chamar aquele povo, num estralar de dedos. Deus poderia, num estralar de dedos, fazer aquele povo se arrepender e crer e se achegar ao seu filho. Mas por que é que Deus não fez isso? Porque estralar os dedos não é ferramenta para Deus chamar os eleitos. A pregação do Evangelho o é. A gente conclui, irmãos, que o Evangelho, ele é a ferramenta, é o que Deus usa. Se nós estamos aqui essa manhã é porque nós ouvimos a voz do nosso sumo pastor Jesus Cristo pela pregação do Evangelho. É por isso que nós devemos pregar. Deus de fato, Jesus de fato, ele comprou um povo, ele remiu um povo por seu sangue. E ele chama através da pregação do Santo Evangelho. Irmãos, vamos aqui para o terceiro ponto que nós conhecemos como expiação limitada. Vá lá para João, capítulo de número 3, João 3,16, texto bastante conhecido. É o texto áureo da Bíblia. Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 16. Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Irmãos, existe uma doutrina no mundo chamada universalismo, que crê que todos serão salvos. O universalismo, ele prega assim, ele diz, olha, todo e cada ser humano que passou por essa terra será salvo. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto diz que, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, então quem crerá? Os eleitos crerão. Atos capítulo 13, verso 48. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Nós vimos aqui, irmãos, que os que estavam destinados, ordenados para a vida eterna, creram. Ou seja, os eleitos crerão. Cristo morreu para salvar os seus. Mateus capítulo 26, verso 28 diz, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão de pecados. Ou seja, irmãos, Cristo não morreu por todos, Cristo morreu por muitos. Apocalipse capítulo 5, verso 9, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Irmãos, conclusão, Cristo com o seu sangue comprou os eleitos. Você vê que o texto não diz que ele comprou todo e cada ser humano que pisou nessa terra, mas o texto diz que com o teu sangue, Senhor, compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Supomos que eu vou fazer uma viagem e quero recrutar pessoas para ir lá para São Paulo, por exemplo. E o pastor de Jardel diz assim, Auricélio, escolhe aí umas pessoas de Fortaleza, escolhe outras pessoas lá de Itapipoca, escolhe outros lá de Madalena. Ele não está dizendo para escolher cada um indivíduo dessas nações. Ele está dizendo, escolhe pessoas de cada nação. Então, foi assim que Cristo fez. Com o seu sangue ele comprou pessoas de povos, tribos, línguas e nações. Cristo com o seu sangue comprou os seus, irmãos. Quarto ponto, é o que nós chamamos teologicamente de graça irresistível. Deus nos conduz a Cristo. Ainda em João capítulo 6, João 6,37 diz assim, irmãos, e todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Graça irresistível. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Irmãos, se nós estamos aqui essa manhã, é porque o Pai te levou ao Filho. Verso 40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Verso 44, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Aprendemos até aqui, irmãos, que Deus elegeu um povo para habitar o seu reino. E essas pessoas são atraídas a Cristo por uma graça que é irresistível. Quando Deus graciosamente chama o pecador, irresistivelmente se rende. Podemos ver isso em João capítulo de número 10. Avance um pouco, irmãos. João capítulo de número 10, verso 27. Quando Cristo disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quando Deus chama a sua ovelha, a ovelha segue, ela irresistivelmente segue o seu pastor. Ou seja, irmãos, quando Deus derrama da sua maravilhosa graça, o pecador se rende. Mas alguém poderia aqui dizer esta manhã, mas irmão Auricélio, eu prego o evangelho para as pessoas e elas não aceitam. Eu canso de pregar o evangelho para o meu amigo, para os meus parentes, mas eles não aceitam. Eles têm um coração duro, irmão Auricélio, eles não rejeitam. Como é que você está dizendo que o homem não consegue resistir à graça de Deus? Eu creio, irmão, é verdade. Inclusive eu e você que estamos aqui esta manhã também, por diversas vezes nós resistimos a Deus.
Quantas pessoas pregaram para mim, pregaram para você e a gente resistiu, a gente disse não, a gente negou o Santo Evangelho. Mas um dia, a nossa vontade foi mudada. Nós sentimos algo diferente. Um dia a nossa vontade foi mudada. Um dia o Espírito Santo de Deus nos convenceu da justiça, do pecado e do juízo. E hoje nós estamos aqui, esta manhã, para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. O irmão Jackson, agora há pouco, falou algo interessante, que eu estava até conversando com ele. Irmão, boa parte do que você falou vai ser dito hoje. A gente não quer. A vontade da carne é inimizade contra Deus, como está em Romanos capítulo de número 8. Se não for Deus, o próprio Deus, mudar a nossa vontade, nós ainda estaríamos no mundo. Se Deus não tivesse mudado o nosso querer, como Ele diz, Ele que coloca o querer e o efetuar. Se Deus não tivesse mudado, irmãos, a nossa vontade, nós ainda estaríamos no mundo, como filhos da ira, satisfazendo as vontades da carne. Eu não quero dizer com isso, irmãos, que Deus salva os homens contra a sua vontade, não. Em vez disso, Ele muda o coração do incrédulo. Ele muda o coração do homem rebelde para que ele agora deseje se arrepender e que seja salvo. Os eleitos de Deus serão atraídos para Ele. E aquela graça que os atrai é de fato irresistível. Deus substitui o coração de pedra e coloca o coração de carne no ser humano. Como está escrito em Ezequiel 36, 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra de vossa carne, e vos darei um coração de carne. Irmãos, foi isso que aconteceu comigo e com você. Deus tirou aquele coração de pedra que a gente tinha. Aquele coração de pedra quando um crente chegava perto de você para pregar o Evangelho e você resistia. E você não queria, você se afastava. Quantos convites para ir a uma igreja ouvir a palavra de Deus nós recebemos? E a gente às vezes só dava uma desculpa. Irmão, um dia eu vou lá. Irmão, às vezes a gente até ia, só para a pessoa deixar a gente em paz. Até que um dia, irmãos, Deus mudou a nossa vontade. E com a nossa vontade transformada, hoje você veio para adorar, você veio livremente, você veio por amor. Porque Deus colocou em nós essa vontade, a vontade de adorá-lo, irmãos. Isso não veio de vós, é dom de Deus. Atos capítulo 16, 14, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Deus abriu o coração de Lídia. Deus abriu o meu coração. Deus abriu o teu coração. Nós concluímos, irmãos, aqui no quarto ponto, que o homem natural, sim, ele resiste a Deus. Até o dia em que Deus o alcança com a sua irresistível graça, onde então o pecador se rende. Ontem lá na congregação eu dizia, por diversas vezes eu ouvi pessoas falando, eu tenho raiva de crente, eu cresci com aquilo na minha cabeça. Gente dentro da minha família idólatra, católica, eu não gosto de crente. Eu cresci com aquilo na cabeça e hoje eu mesmo dizia, sabe? Eu também não gosto de crente. Aí está aqui eu com os crentes louvando o Deus dos crentes. Glória a Deus, irmãos. Quinto ponto, o que conhecemos teologicamente como perseverança dos santos. Ainda em João capítulo 10, irmãos, pega do verso 23 ao 31, vamos ler rapidamente. João 10, 23 ao 31. E Jesus andava passeando no templo do alpendre de Salomão, rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diz-nos-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não crerdes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Verso 26. Mas vós não crerdes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito,
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Nós vimos até aqui, irmãos, que as pessoas a quem Deus escolheu, Ele também as atraiu por si, por meio do seu Santo Espírito. Agora nós veremos que os mesmos permanecerão da fé. Nenhum daquele a quem Deus elegeu se perderá. Eles estarão eternamente com Ele. Deus, irmãos, Ele é diretamente responsável pela preservação dos seus eleitos. Como nós podemos ver em Judas capítulo 1, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar com exultação imaculados diante dele em glória. E o verso que nós acabamos de ler, de João 10, 28. Eu dou-lhes a vida eterna e ninguém jamais as arrebatará da minha mão. João capítulo 6, verso 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que de nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, mas que eu o ressuscite no último dia. Irmãos, já estou partindo aqui para a conclusão, o tempo já está estourando. Mas nós aprendemos aqui, irmãos, que nós estamos seguros em Cristo. Se você permanecer na fé, se você crer no Santo Evangelho e permanecer na fé, nós estamos seguros. Deus nos levará em segurança até o seu reino. Irmão Marcelo, então eu posso andar do jeito que eu quiser, eu posso viver no pecado, Deus me salvou mesmo? Não, irmãos. Efésios capítulo 1, verso 4 diz que Ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Então posso viver no pecado, irmão Marcelo? Não, irmãos. Romanos capítulo 8, verso 32, se eu não me engano, fala que Ele nos elegeu para sermos conforme a imagem de seu Filho. Nós devemos andar em santidade, sabendo, porém, que é Ele que derrama sua santidade sobre nós. Toda bondade que nós fazemos porque Deus, por sua maravilhosa graça, nos concede fazer. Ontem eu fui para Itapipoca com o pastor, foi a irmã Viviane, a irmã Antônia, fui eu, o pastor Jardel estava dirigindo. Nenhum de nós estava dentro do carro desesperado, com medo, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? Não, a gente estava seguro. O pastor, ele é habilitado, sabe dirigir, a gente estava tranquilo. E por que é que alguns de nós, na viagem até a Canaã Celestial, estamos com medo, estamos apavorados, meu Deus, vai acontecer algo de ruim e nós vamos perder a nossa salvação? Não, irmãos. É o pastor a qual está te guiando para a Canaã Celestial, é Jesus, é Deus, Ele não vai te perder. Porque a vontade do Pai é que nenhum se perca, como nós acabamos de ler. Nenhum, irmãos. A vontade do Pai é que nenhum se perca. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Para concluir, Romanos capítulo 8, verso 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Irmãos, nós estamos sendo preservados por aquele que nos chamou. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie.